Olá, meus amores, tudo bem? Iniciamos então mais uma aula de biologia, lembrando que esta aula é voltada para os alunos do ensino fundamental para o 8º ano e eu sou a professora Margot. Bom, nós já iniciamos o caderno 4, né? Estamos abordando o módulo 17, que trabalha ou tem como temática principal a perpetuação da espécie. Essa é a 4ª e última aula relativa a este módulo. Na aula anterior, nós falamos sobre a reprodução sexuada nos animais, como acontece, né, essa questão do encontro entre os gametas. E agora a gente começa a trabalhar essa reprodução sexuada nas plantas, né? Como é que isso acontece, tá? Então, foi trabalhado e colocado de forma diferente, tá? Para que a gente possa compreender melhor esse processo. Então, essa reprodução sexuada nas plantas, a gente precisa lembrar, né, inicialmente, fazer um retrocesso, né, uma retrospectiva e lembrar que ao longo de um longo processo evolutivo, nós tivemos aí um processo de adaptação das plantas. Inicialmente, quando nós tivemos o ambiente terrestre sendo ocupado então pelas plantas, começando lá pelos musgos, lembra? Se a gente trabalhou lá no 7º ano, então os musgos, logo em seguida a gente, que no caso são as briófitas, né? Então o representante lá das briófitas. Com o passar do tempo nós vamos ter a presença das pteridófitas, que já vão apresentar os primeiros vasos condutores. Essas plantas, esses dois grupos inicialmente, eram totalmente dependentes da água para que houvesse a reprodução. Então a água da chuva, né, principalmente, era necessária para que, e ainda é necessário, mesmo atualmente nós ainda temos representantes desses grupos, é fundamental para que possa haver a condução ou transporte desses gametas para que eles possam se encontrar e assim haja a fecundação. Então, a água é um meio fundamental para que possa haver a reprodução, né, entre essa reprodução por meio dos gametas nesses grupos de plantas, das briófitas e das pteridófitas. As pteridófitas que nós vamos ter como principal representante as samambaias, tá? E lá nas briófitas, a mais conhecida aí, o representante mais conhecido são os musgos. Bom, então temos essa questão. Mas foi se passando os anos, né? E ao longo do tempo a gente tem uma evolução dessas plantas. Elas vão ganhando independência da água. Já não é tão necessária a água nesse mecanismo, né? Para que possa haver esse encontro entre os gametas e dessa forma haver a fecundação, tá? Para que essa reprodução ela possa acontecer. Outros mecanismos reprodutivos, outros mecanismos para o encontro desses gametas foram surgindo ao longo do tempo, certo? Então, outras plantas, como por exemplo o pinheiro, que faz parte do grupo das gimnospermas, vão ter os seus gametas transportados pelo vento, tá? Então, já não vai ser necessária a questão da presença da água para que possa haver isso. E as plantas que possuem flor e fruto, as nossas angiospermas, elas vão ter os seus gametas transportados por aves, por mamíferos, por insetos, tá? Ou mesmo também pelo vento que vai auxiliar nessa condução para que possa haver esse encontro entre os gametas. O ovário, né? Quando o ovário a gente está se referindo a uma parte feminina da planta. Então esse ovário ele vai se localizar na base da flor. Já já a gente vai ver uma imagem. Tá? Então vai se localizar na base da flor e é dentro do ovário que vai conter os óvulos e nesses óvulos onde se encontram os gametas femininos, né? Este é o gameta feminino. O pólen, que vai conter o gameta masculino, ele já vai ser produzido lá nos estames, tá? Que é considerada a parte masculina da flor. E algumas espécies vão possuir as duas estruturas, vão possuir tanto o ovário como vão possuir também os estames, onde a gente vai ter a presença das anteras, vai ter a presença dos grãos de pólen. E nesse caso, essas plantas que vão possuir as duas estruturas, masculinas e femininas, a gente vai chamar essas plantas de hermafroditas, certo? Enquanto a gente vai ter outras plantas
são dioicas, né? A gente vai ter plantas que vão produzir apenas flor masculinas e a gente vai ter plantas que vão produzir apenas flor femininas. Olha aqui como a gente pode observar na imagem. Então, as plantas, né, que são consideradas hermafroditas, que vão produzir flor hermafrodita, a gente vai ter a presença do que nós chamamos de flor completa. Então, a presença da parte que é feminina, né, com o ovário, que dentro a gente vai encontrar os óvulos, a presença do estilete e do estigma, e também vai conter as partes que são referentes à parte reprodutiva masculina, né, que a gente vai ter aqui a antera, onde nós vamos encontrar geralmente os grãos de pólen, tá? E aqui essa outra parte que faz a ligação da antera à flor, que é o filete. E aqui a gente consegue visualizar imagem de flores que são estritamente flor feminina, tá? Então a gente vai ter plantas que só vão produzir flores femininas. E nós também temos plantas que vão produzir apenas flores que são masculinas, tá? Só vão ter a presença da estrutura reprodutora masculina. E outras vão ter apenas a presença da estrutura reprodutora feminina nas flores. Aqui a gente pode observar melhor, então, ali a gente viu uma flor completa, né? Hermafrodita, uma flor feminina, uma flor masculina. E aqui a imagem de uma flor, então, hermafrodita, tá? Que ela vai apresentar as duas estruturas. A gente vai ter a presença aqui dos estames, onde vão estar, né? E as anteras, onde a gente vai ter a presença dos grãos de pólen. E esse estilete aqui que vai estar conduzindo. A gente tem o estigma, o estilete que vai estar indo até depois lá na base, a gente vai ter a presença do ovário e aqui dentro vai ter a presença dos óvulos. Essa parte aqui sendo feminina, tá? Ovário, estilete e estigma, a parte ou a estrutura feminina da flor. E aqui o filete e a antera, né? Os estames, são as partes femininas, ou melhor, as partes masculinas da flor. Tá? Então, partes masculinas, onde a gente vai ter a antera, né, os estames, e aqui a gente vai ter a presença dos grãos de pólen. E a parte feminina, ovário, estilete e estigma, sendo que dentro do ovário a gente vai ter os óvulos, que vão ser posteriormente fecundados. Bom, o primeiro passo, então, para que possa ocorrer esse processo de reprodução é o mecanismo de polinização. Tá? Então, essa condução dos grãos de pólen até a parte feminina, para que possa haver, então, essa fecundação. Então, o primeiro passo desse processo é a polinização, que é o transporte dos grãos de pólen para o estigma. Esse pólen, né, esses grãos de pólen que vão estar presentes lá na antera, lá nos estames da flor, eles podem ser conduzidos por aves, por insetos, podem ser conduzidos por pequenos mamíferos, pelo vento, tá? Quando entra em contato com o estigma, no caso os grãos de pólen, quando entram em contato com o estigma, esse pólen ele vai sofrer algumas modificações, vai se formar um tubo, a gente chama de tubo polínico, que vai conduzir então o gameta masculino até o gameta feminino dessa flor, permitindo que haja a fecundação. Então aqui a gente consegue observar esse processo de polinização, né? Vocês veem um inseto, né, uma abelhinha saindo de uma flor para outra, para que possa haver esse processo de polinização. E a gente consegue observar aqui, nessa imagem seguinte, né, então os grãos de pólen foram depositados aqui no estigma da flor, lembrando que esse estigma é parte feminina. Então os grãos de pólen foram depositados aqui, então veio uma abelhinha, saiu, sentou aqui em cima desse estigma, deixou os grãozinhos de pólen. Forma-se um tubo polínico que vai conduzir esse gameta masculino até os óvulos que vão estar aqui dentro do ovário, tá? Então, vem, forma o tubo polínico e aí a gente vai ter essa fecundação acontecendo. Aqui nessa imagem seguinte, a gente consegue observar então um inseto, olha só que coisa mais linda, tá? Repleto. Quando ele pousa numa flor, né? Então, a gente consegue visualizar muitos insetos assim, carregando muitos grãos de pólen, que ele acaba mergulhando ali dentro da flor, né, enquanto ele está se alimentando,
e aí ele acaba conduzindo, ele vai se deslocando para outras flores e nisso ele vai conduzindo os grãos de pólen, tá? De uma flor para outra. E a gente vai ter esse mecanismo de variedade genética que também acontece nas plantas e o processo de fecundação, né? Todo esse mecanismo de reprodução acontecendo com o auxílio desses polinizadores aqui, como por exemplo os insetos. Na imagem seguinte a gente consegue observar isso novamente, né? Então aqui, aquela abelhinha lá cheia de grãos de pólen, tinha sentado aqui em uma flor, se alimentou, saiu voando, pode voar aí a algumas longas distâncias, vai conduzindo esses grãos de pólen até encontrar uma outra florzinha também. E aí ele pode acabar deixando seus grãos de pólen aqui no estigma. E claro, esse grão de pólen vai ser conduzido até o ovário e vai fecundar um óvulo. Tá? O gameta masculino ali presente. Bom, após essa fecundação, o ovário da flor vai se transformar em um fruto, né? E o óvulo fecundado em semente. Então, o ovário ele se transforma em fruto e o óvulo se transforma em semente, certinho? As pétalas e as outras partes da flor elas vão murchar após haver essa fecundação. E depois de um tempo, que varia de espécie para espécie de planta, depende, né? A semente ela é liberada do fruto, estando no solo ela vai germinar, dando origem à nova planta. Sendo que às vezes ela é liberada do fruto, pode cair ali naquele ambiente e vai germinar. Mas também a gente pode ter a presença aí de animais que vão facilitar essa ocupação de determinada espécie no ambiente terrestre, porque às vezes vem e se alimenta do fruto. Nós temos espécies de animais aí que se alimentam especificamente de frutos, né? Vai lá, se alimenta do fruto, pega a sementinha e sai conduzindo a um espaço mais distante daquela planta mãe, né? E lá deixa, esconde a semente, às vezes esquece, e aquela sementinha ela vai e germina, tá? Então a gente tem esses animais participando muito desse processo de polinização, como eles também participam muito desse processo de dispersão dessas sementes, facilitando então a ocupação de uma determinada espécie no ambiente terrestre. Aqui a gente consegue visualizar nessa outra imagem justamente aquela explicação, né? Então, após a fecundação, a gente vai ter, houve a fecundação da flor, as pétalas elas vão murchar, né? Vão cair, a gente vai ter o amadurecimento do fruto, o receptáculo contendo o ovário vai se desenvolver e vai mudar de cor, né? Vai acabar ficando mais vermelhinho. Tá? Então a gente vai ter essa mudança aqui. Aí o fruto ele vai se desenvolver, vai haver uma mudança de cor, o amadurecimento desse fruto, com a mudança da cor. Certo? Meus amores, é isso. Aqui encerramos então a nossa aula. Até breve e acompanhem a Agenda Edu para que vocês possam realizar as atividades. Beijo!